Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós é que devemos abrir o coração para Deus. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. E você vai ao blog, ao YouTube, Instagram, Facebook e vai encontrar a palavra de Deus, a palavra que te salva e salva todos nós. Neste vídeo, a liturgia de 29 de dezembro de 2023, sexta-feira da oitava do Natal, ano B, quando se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. Cor branca, o rito é o seguinte: glória, prefácio do Natal, ofício próprio, ou o presidente da celebração pode escolher também a memória de São Tomás Becket, bispo e mártir. Então, fica a escolha do presidente da celebração. Sexta-feira da oitava do Natal, 29 de dezembro de 2023, antífona da entrada. Pois Deus amou tanto o mundo, que lhe deu seu Filho unigênito, para que não morra o que nele crer, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, é de onde foi retirada a antífona. Agora a coleta, oremos. Coloque suas intenções. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar sereno, a fim de que proclamemos dignamente a maravilha do nascimento do vosso Filho unigênito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 3 ao 11. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para sabermos se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo de resposta. É o 96, versículos do 1º ao 2º A, 2º B ao 3º, 5º B ao 6º, refrão 11A. O céu se rejubile e exulte a terra. Repitamos. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile e exulte a terra. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. O céu se rejubile e exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile e exulte a terra. Repitamos: o céu se rejubile
e exulte a terra. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Lucas capítulo 2, versículo 32 e depois proclamá-lo com Lucas capítulo 2, versículos do 22 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão recebeu-os nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Será consagrado ao Senhor é o título da reflexão, baseado em Lucas 22, versículos do 22 ao 35. O povo da aliança sabia que era pertença de Deus. Aos seus ouvidos ecoava sempre a voz do Senhor: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Livro de Ezequiel 36, versículo 28. Por isso mesmo, a idolatria era comparada à prostituição. A esposa quebrar a aliança com o esposo e entregar seu coração a outro homem. A noção de ser consagrado inclui a experiência de ser separado para Deus e de exclusividade a seu serviço, sem concessões a outro senhor. A nova aliança, claro, iria aprofundar e sublimar ainda mais essa relação com a experiência da filiação, quando o amor filial elevasse os fiéis a atitudes até então impensadas. No entanto, desde os tempos da primeira aliança, Deus se apresentava como o esposo fiel, que não desiste jamais do amor da esposa, conforme Isaías 62, versículos 3 ao 5, Oséias, capítulo 2, versículos 16 e seguintes, apesar de suas infidelidades. O povo representa a esposa. O
povo de Israel sabia que era diferente das outras nações politeístas, pois tinha um único esposo, o Senhor Yahvé, Deus único. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasce de mulher, e 40 dias após o parto é apresentado no templo e consagrado a Deus. Fazia parte do ritual um resgate simbólico, quando um animal, novilho e cordeiro para os ricos, um par de rolas ou 2 pombinhos para os pobres, era sacrificado em troca do primogênito. A liturgia de hoje nos recorda que Jesus Cristo foi o primeiro homem cuja vida significou uma consagração total a Deus, sem nada reservar para si mesmo. Ele veio para fazer a vontade do Pai, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 7º ao 9º, e fazia exclusivamente aquilo que ouvia de seu Pai, conforme João, capítulo 5, versículos 19 e seguintes. Desde os primeiros tempos da Igreja, a perfeita imitação de Jesus Cristo atraiu numerosos fiéis à vida consagrada. Como ensinou o Papa João Paulo II, hoje nosso santo, a vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai à sua Igreja por meio do Espírito, através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo, e o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus. Documento do Papa João Paulo II. Vita Consecrata. Parágrafo 1º. E nós? Estamos levando a sério aquela consagração realizada em nosso batismo cristão? Nós somos batizados, né? Quem não é, procure se batizar. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Procuro aquele que eu amo. Cântico dos Cânticos, capítulo 3º, versículo 1º. Vamos ao santo do dia. 29 de dezembro é dia de São Tomás Becket. Inclusive, o presidente da celebração católica pode fazer uma missa em sua memória. O site do Vaticano diz que Tomás nasceu em Londres, em 1118, em uma família de origem da Normandia. Desde a juventude foi encaminhado à carreira eclesiástica. Formou-se na abadia de Merton e a seguir estudou na França e frequentou a Universidade de Bolonha, distinguindo-se sempre pelas suas qualidades intelectuais. Em 1154 foi arquidiácono da diocese de Cantuária. No ano seguinte, o novo rei da Inglaterra, Henrique II, nomeou Tomás chanceler do seu reino. Tomás era o homem de maior confiança do monarca. Vivia uma vida de bem-estar e não renunciava às insígnias e privilégios do poder. Então, Tomás estava vivendo no reino com as benesses oferecidas. Não obstante, o nosso santo nunca deixou de ser generoso com os pobres e demonstrou sua liberdade interior, mesmo diante do soberano, no qual não só era conselheiro, mas também pessoa de confiança. A reviravolta na vida de Tomás Becket se deu em 1161, quando aceitou se tornar arcebispo de Cantuária. Tal nomeação foi fortemente recomendada por Henrique II, que jamais teria imaginado de encontrar um convicto adversário naquele dia, uma vez
que era seu colaborador mais íntimo. Desde então, as coisas mudaram. Houve uma mudança completa nesta época. Tomás passou a servir a um senhor bem mais que aquele soberano terreno. O contraste entre ambos ocorreu quando o rei quis limitar a liberdade e a independência da Igreja Católica na Inglaterra por meio das chamadas Constituições de Clarendon. Tomás foi solicitado a sigilar aquela carta que delimitava as prerrogativas da Igreja, mas o novo arcebispo de Cantuária demonstrou ser um baluarte invencível. A imposição do rei foi rejeitada com determinação. Em nome de Deus onipotente não colocarei meu sigilo. Assim o amigo de então se torna aos olhos do rei um inimigo obstinado. Tomás experimentou o sofrimento do exílio. Foi hóspede em um mosteiro cisterciense e depois encontrou refúgio na França, onde permaneceu 6 anos distante de sua pátria. Ao retornar a Cantuária, foi acolhido com alegria pelos fiéis, o que causou uma maior adversidade por parte da coroa. Narra-se que, certo dia, o rei Henrique II havia expresso o desejo de que alguém liquidasse aquele bispo incômodo. Seu desejo foi levado a sério por 4 cavaleiros que partiram de Londres rumo a Cantuária. Assim, Tomás Becket foi barbaramente assassinado a facadas no interior de sua catedral. Era o dia 29 de dezembro de 1170. Narra-se ainda que, diante da pergunta dos seus assassinos, onde está Tomás, o traidor? O arcebispo teria respondido, estou aqui, mas não sou um traidor, sou apenas um bispo e sacerdote de Deus. A imensa comoção que este assassinato suscitou foi além dos confins da Grã-Bretanha, tanto que, apenas 3 anos depois, no dia 21 de fevereiro de 1173, o Papa Alexandre III sancionou seu martírio, elevando-o à honra dos altares. São Tomás de Becket, santo e mártir. No dia 29 de dezembro também são celebrados os dias de Santo São II e São Primiano. São II e São Primiano, 2 santos do dia 29 de dezembro, segundo as informações católicas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso papaizinho do céu, Abba. Pai, Abba, nosso papaizinho, como se diz no hebraico, é o Pai Celestial, Divino Pai Eterno, Pai das Misericórdias. Todo pai quer o melhor para o filho. Mesmo quando dá um não, ele quer o melhor. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, quando será definida a ida para o céu ou ida para a tormenta eterna de cada um de nós. A decisão é pessoal. Se eu reconhecer que Jesus é Deus humanado, que morreu por mim na cruz para me resgatar, eu estou salvo e vou viver com Ele para todo sempre. Se eu não reconhecer, é porque eu não quero estar com Ele. Então, é uma decisão pessoal, individual. Não é Deus que nos condena. Nós mesmos nos condenamos ao banimento de Deus, a viver banido da sua presença. Como é que Deus vai obrigar alguém a viver a eternidade com Ele se a pessoa não quer? Então, o tempo é aqui, nessa passagem transitória pela terra.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Maria Santíssima, com Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Paulina, São José, São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus,